Tem uns 3 Magnus diferentes que podemos abordar nesse canal. Magnus o Vermelho, que tem uma forte ligação com conhecimento, mágica e olhos. Magnus do Skyrim, que tem uma forte ligação com conhecimento, mágica e olhos. E Jonah Magnus, dos arquivos de Magnus, que tem uma forte ligação com vocês entendem padrões, correto? Até o Magneto, que costumava se chamar Eric Magnus, mudou de nome porque ele não tem nada a ver com os olhos. Agora ele é Max Leinhardt, alguma coisa assim. Enfim, os arquivos de Magnus é sobre, obviamente, um homem chamado Jonathan Sims. Sims, não Sims, cuidado com o Google. E os principais traços de personalidade dele derivam dele dormir muito pouco, trabalhar demais e ele é irracionalmente britânico com tudo que ele faz. Você quer saber mais sobre isso? Primeiro, umas perguntas. Quando você era criança, sua mãe te deu um livro do Lovecraft achando que era um livro sobre amor às artes e agora você tem que dormir ouvindo tempestades no YouTube porque o silêncio da noite é preenchido com a paranoia de pequenos passos quitinosos rastejando pelo seu quarto? Você teve uma queda absurda pela Sarah Sanderson no filme Abracadabra? Você acha que o único Sartre que contribuiu para a sociedade se chama Charlotte e não Jean Paul? O horror existencial de uma vida insignificante assombra todas as decisões que você toma de forma a te impulsionar por caminhos obsessivos de busca de poder apenas para escapar das amarras de uma teia de aranha feita de carbono, sangue e mentiras? Se sim para 2 ou mais, os arquivos de Magnus, seus monstros e histórias são a coisa perfeita para você nesse momento. As histórias se desenrolam através de uma série de diferentes depoimentos que o arquivista do Instituto tem que ler, entender e catalogar, além de investigar o pós-caso. E o melhor das primeiras temporadas é ver como o Johnny, o protagonista, tenta desesperadamente descartar todas as histórias como não sobrenaturais. E eu não tô nem zoando aqui, tem uma parada que é tipo, sim, ele falou que ele estava sendo perseguido por vampiros, e ele foi encontrado sem sangue, amarrado de cabeça para baixo em uma sala trancada por dentro, com uma carta de confissão do próprio Vlad Tepes. Mas isso claramente foi um caso de latrocínio que foi muito elaborado apenas para despistar a polícia. Em sua jornada para tentar ignorar os casos de sobrenatural com mais força que a minha família ignora os meus problemas psicológicos, ele tem a ajuda de 3 ajudantes: Martin Blackwood, Sasha James e Tim Stoker. Com variados graus de competência e flutuantes níveis de seriedade, eles ajudam o John a fingir a entender que ele tá sabendo o que tá acontecendo e arrumar as salas dos arquivos. É importante notar que as salas dos arquivos estavam todas bagunçadas por causa da falta de competência da arquivista anterior, uma simpática senhora que não parece ter sido muito competente em seu trabalho, chamado Gertrude Robinson. Uma nota lateral: o nome dos ajudantes do Johnny são de autores de terror famosos. Blackwood escreveu Os Salgueiros e o Wendigo, excelentes, por sinal. James escreveu A Volta do Parafuso, ou O Apertar do Parafuso, que é uma tradução que eu prefiro. E Stoker escreveu Drácula. Sem esse livro, nós não teríamos tantas mulheres góticas no mundo e a gente teria uma sociedade muito mais triste. Se você acha que gótico só pode beber vinho, larga a mão de ser menino. Dark bebe mesmo é café. Junto desse não muito fantástico quarteto, outras pessoas vão se juntando. Por exemplo, Daisy Turner, alguém que acha o manual de conduta da força policial uma piada particularmente sem graça. Basira Hussein, uma das minhas personagens favoritas e uma completa babaca, o que diz muito sobre o meu tipo de mulher. E Helen Richardson, que se tornou uma aliada de conveniência, uma vetora de problemas psicológicos e uma clara má influência para todo mundo ao seu redor. Ela é a minha personagem favorita em toda a série. E por último, mas não menos importante, Melanie King, cujo nome é retirado do Stephen King, que tem um arco de personagem que começa com tragédia, passa por trauma e termina com um triunfo derivado da automutilação. Aos poucos, a equipe do arquivista vai notando que as histórias desconexas vão se juntando e um mundo mais sombrio, mais misterioso e assustador de cultos, deuses e monstros e conspirações, se escondendo atrás do marasmo arrastado de ser um CLT fudido, começa a se revelar para eles. E eles investigam o sobrenatural além da compreensão humana, com níveis de competências que podem ser descritos apenas como tem 2 pessoas competindo bravamente pelo direito de ficar em terceiro lugar. Cada personagem tem o seu arco de desenvolvimento ligado a um dos temas centrais da série, e a série é dividida por temporadas que focam em coisas muito distintas em cada uma. Eu vou ser bem vago de propósito falando dos temas e tal, mas sem entrar em episódios específicos ou revelações maiores neste vídeo. Mas os temas são livre-arbítrio, escolhas e consequências e o peso do conhecimento. Esses temas amarram todas as narrativas e transpassam por cada uma das temporadas, embora elas foquem em facetas diferentes de cada um desses temas. Quanto aos arcos de personagens, os principais padrões que surgem derivam principalmente do problema moral da apatia ante questões institucionais. Basira é cúmplice de um sistema corrupto e desumanizador que causa violência para sua própria perpetuação, também conhecida como governo britânico, mas a gente está falando especificamente do relacionamento que ela tem com a Daisy, que o podcast intencionalmente não deixa claro se é um relacionamento romântico ou puramente de amizade e respeito mútuo. Porque se deixassem muito claro é isso ou é aquilo, poderia atrapalhar a mensagem
personagem principal, que é que você tem que ser responsável pelas atitudes que você tolera. E o fato dela ser cúmplice nesse tipo de abuso de autoridade é uma coisa que transforma ela emocionalmente, assim como transforma o John, porque no seu trabalho como arquivista do Instituto, ele começa a ter que tomar decisões que são intencionalmente prejudiciais ao público que vem a ele prestar depoimentos. E essa jornada de desumanização é uma coisa que ele escolhe, assim como a Basira, assim como a Daisy. Pode ter sido sem querer, pode ter sido sem gostar, mas foi por escolha sempre. Em 1000 soleiras de 1000 portas, ele sempre bate e pede pra entrar. Tem uma frase que define muito bem o arco desses três. Nós fazemos nossas escolhas até que nossas escolhas fazem quem nós somos. Daisy, por exemplo, voluntariamente se desumaniza ao longo de sua carreira como policial e caçadora de monstros freelancer. E a dessensibilização ao sofrimento, seja por exposição constante, seja porque você precisa causar sofrimento para sobreviver, como o que acontece com o John, que faz com que eles aos poucos se percebam como monstros que verdadeiramente são, e essa percepção acontece porque eles percebem que o Instituto talvez não seja tão inocente e benéfico para as pessoas como inicialmente se é levado a crer. E nota, eu não tô falando aqui monstros no sentido figurado, eu não tô falando monstros metafóricos, não, eles são monstros, de verdade. Rar, e essas porras. O John vira um sommelier de trauma, tá ligado? Ele procura pessoas que têm trauma gourmet. Não julgo, também já fui sommelier de trauma, mas é porque antes de eu ficar noivo da minha adorável futura esposa, eu caçava mulheres com problemas psicológicos porque era muito mais fácil começar um namoro assim. Levei uma facada ou duas? Levei. Fui ameaçado de grampearem meu saco na minha coxa? Também, mas valeu a pena. Enfim, voltando ao Magnus Archives, eu vou ser bem sincero com vocês, eu adoro esses personagens, mas nenhum deles pode ser caracterizado como são, seguro, saudável ou simpático. O mais simpático é o menos são, o mais saudável é o menos seguro e o mais são é o menos saudável. São personagens que começam psicologicamente tortos e conforme vão interagindo com horrores catalogados, vão sendo caçados por monstros e vão investigando a vasta conspiração que liga os diferentes horrores, eles deterioram e ressoam tematicamente com o que o Johnny Sims, o autor, quis passar. Não há conhecimento sem consequência, não há ato sem contrapeso, que saber é um fardo mais do que um privilégio e decidir é uma ação que limita todas as ações futuras. E esses são os temas dos arcos dos personagens, que correm paralelo com os temas macros das temporadas diferentes. Por exemplo, na primeira temporada, o tema central é o peso da ignorância, da cegueira voluntária. Já falei de como o John tenta ser o ateu mais cético do dilúvio, mas, junto a isso, ele pula de cabeça no trabalho de arquivista sem considerar como as histórias se ligam. Ele vai armado de ceticismo e ignorância, onde ele não poderia. Na segunda temporada, o problema é não saber sobre as pessoas ao seu redor. Paranoia, desconfiança e isolamento são as principais ameaças da temporada. O John começa a entender o mundo ao seu redor, mas aparentemente ele apaga do HD mental dele coisas como relações interpessoais e capacidade de higiene básica para poder caber as novas informações sobre o sobrenatural. O comportamento dele tem consequências drásticas pelo isolamento que ele causa das pessoas ao redor dele, que levam aos temas da terceira temporada, que está cheia do medo das outras pessoas saberem bem mais do que você, o que faz com que o John tenha dificuldades em seguir adiante de forma racional. Por se sentir exposto e vulnerável, ele acha que vai ser manipulado e descartado por todos ao redor, o que faz com que ele busque conhecimento em fontes que não são muito saudáveis. Ele constantemente vai atrás de monstros humanos, ou pior, não para aniquilá-los, mas para estudar, conversar e compreender. Isso é um péssimo comportamento, brilhantemente autodestrutivo e cheio de orgulho e arrogância, de uma falta de bom senso que deixa ele mais inteligente, mas muito menos sábio a longo prazo. E aos poucos o John vai tomando decisões mais extremas e tomando riscos maiores até os eventos que finalizam a terceira e começam a quarta, onde o problema e o horror vêm de saber demais, a paralisia de tentar entender as consequências plenas de todas as ações que você pode tomar, absorver a culpa e o peso emocional de tomar as decisões erradas, a certeza da traição de aliados temporários, tudo isso faz com que os membros da corte do arquivista naveguem com cuidado, porque um passo em falso pode desembocar na morte deles, caso eles sejam muito sortudos. E a quinta temporada é spoilers, é full spoilers, fica para outro vídeo, nesse não. Eu
comentei que ele procura monstros, humanos ou não, para se desenvolver. É porque nesse mundo existe uma mágica soft, um sistema de magia que não é muito bem definido, mas tem algumas regras, que eu acho muito legal. Qualquer um que use mágica nessa série, ou algo que se aproxima disso, é porque entrou num pacto consensual ou não com uma das criaturas além do véu. São 14 deuses, 14 estilos diferentes de poder, mas uma quantidade quase infinita da forma que esses poderes se manifestam. Por exemplo, o Jon é um fofoqueiro do caralho e o poder dele é literalmente arrancar a informação das pessoas. Porque o que você ganha depende muito de quem é o seu mestre, qual é a natureza dele e qual é a sua personalidade e os seus objetivos. Um filtra o outro de forma que o poder no final seja uma mistura dos dois. Esses pactuários são os responsáveis por serem párocos, proselitizadores e policiais dos seus deuses. Ou seja, eles tentam contratar outros para a causa, eles tentam espalhar o domínio do seu deus, ou seja, eles assustam os outros, e eles agem como força policial dos outros deuses. Se eu sou do time azul, eu não gosto do time verde. Se eu sou do time verde, eu não gosto do time amarelo. Claro que os nomes não são esses, mas vai ficar como exemplo por enquanto. É uma relação de mutualismo, ou seja, o deus ganha alguma coisa e a pessoa também. O deus ganha alguém que não só consegue entender a mentalidade humana, mas consegue agir em lugares onde tem pouco medo para ser acessado, e a criatura que ganha poderes, obviamente, ganha poderes. Poderes é legal, tá ligado? O problema acontece quando os deuses são filhos da puta e as pessoas contratadas tendem a seguir a mesma inclinação moral das pessoas que contrataram elas. Então, mágica na série é sempre um mau sinal, seja você o feiticeiro, o feitiçado ou o próprio feitiço. E caso por algum motivo você acha que está seguro porque você não interage com pessoas, gosta de se trancar em casa e não pretende vender sua alma para um desses 14 até depois da Black Friday, a série tem uma resposta para você também. Os deuses às vezes pingam, não como monstros ou como seus avatares terrenos, mas como livros e artefatos. Os artefatos geralmente são até mais estáveis do que os livros, tirando as 30 moedas de prata, que te fazem gritar sangue para o deus de sangue e cometer o que os jornais chamarão posteriormente de incidente trágico e isolado. Mas os livros, porra, aí a parada fica louca, tá ligado? Grimórios mágicos são divertidos, eles são interessantes até você perceber que você parou de ler o livro 30 páginas atrás e agora o livro tá lendo você. Como eu falei, o Jon é um desses sacerdotes. O Martin, a Basira, o Daisy, todos eles são, aos poucos. E eles vão perdendo o contato com a humanidade, eles vão crescendo em força e obsessão, até o ponto que eles esquecem como se relacionar com pessoas que não estão profundamente tocadas por esses seres cacoteóticos. Deuses feios, basicamente, é a tradução. E é uma verdade na série, assim como na vida real, que conforme o círculo social das pessoas diminui, os problemas psicológicos aumentam. E aí, dentro da série, você tem um ponto onde tem uma leve facada entre amigos, umas ameaças de extermínio mútuo, sabotagem de empregos. As duas pessoas mais saudáveis no fim da série são as que sofreram traumas psicológicos avançados, de alto impacto, que alteraram a personalidade delas de tal forma que elas são basicamente outras pessoas. São traumas completamente diferentes um do outro, obtidos de forma completamente diferentes um do outro, não relacionados. Jonathan Sims, o autor, escreveu duas formas completamente diferentes de fazer lavagem cerebral e reeducação comportamental via trauma. E ele tem uma criatividade incrível. Um dia eu quero ter metade da criatividade desse britânico maldito. A graça e o conceito da série é que cada uma dessas histórias que as pessoas leem, porque a gente tem que lembrar, tecnicamente isso daqui é uma coleção de histórias de terror curtas que são lidas pelo arquivista. Cada uma das 14 evoca um tipo diferente e específico de medo. E o autor decidiu explorar essa teoria de que, no geral, só existem 14 tipos de histórias de terror que você pode contar. 99% dos livros e filmes e séries e quadrinhos e tudo que você joga de terror cabe numa dessas 14. É uma análise metanarrativa fingindo ser uma narrativa épica, fingindo ser uma narrativa de episódios, fingindo ser um podcast sobre um homem que finge que ele não acredita em análises de metanarrativa. Nota lateral, esse meme do às vezes a cortina é só azul e não tem mais nada para se analisar no enredo além da superfície fez danos irreparáveis à sociedade moderna, comparáveis apenas aos danos que eu fiz no anel da mãe de quem inventou esse meme maldito. Temas e subtemas são importantes, parte da análise de qualquer coisa, e é uma forma excelente de se conectar com o autor e entender o que ele acha importante, qual a lição ele tá tentando ser sutil e passar pra nós, e o que ele considera útil e bom. Beleza, sim, não, às vezes a cortina realmente é só azul. Nem todo livro é uma análise profunda, uau. Só que esse descarte que as pessoas têm o tempo todo de tudo, e tudo é apenas a superfície, ou apenas o que o autor diz que é, e você não tem temas mais fundos, é uma coisa que me desagrada fortemente. Voltemos a falar de Magnus Archives. Você deve ter percebido que eu falei que são 14 deuses na série, e são 14 tipos de histórias de terror que podem ser contadas.
explicadas. Porque os deuses na série são exatamente isso. Em essência, eles são os medos em si. Não são personificações, não são representações, mas a própria sensação de medos específicos, dado uma sapiência malévola e muito rudimentar. E talvez você se pergunte, tipo, pô, eu tenho certeza que tem mais do que 14 coisas no mundo que as pessoas têm medo, correto? E você tá correto. Eu, por exemplo, tenho medo de aranha. É irracional. Me causa choro, me causa descompensamento da bexiga, diarreia aguda se eu ver um papamosca. Tem gente que tem medo de assalto, que tem medo de pagar pensão, que tem medo de agiota, tem gente que tem medo de pato, mas tudo isso se encaixa de alguma forma temática em um dos 14 medos da série. E é justamente essa relação temática que faz com que as pessoas ganhem os poderes do seu patrono. Por exemplo, o medo de assalto e o medo de pagar pensão seria o medo de perder recursos. Ele não existe na série, mas é o exemplo que eu tô dando. O pato é autoexplicativo e o medo do agiota é o medo de você perder o uso do seu joelho, é o medo de dor, o medo de violência. É o motivo do medo por trás do medo em si que são a origem da classificação dos 14 deuses da série. E aí você talvez se pergunte, e é uma boa pergunta, eu tenho medo de altura, eu seria o servo do deus do medo da altura? Não, você ia virar uma vítima, é assim que eles se alimentam. Mas suponhamos que você tenha uma mistura de medo e fascínio com alguma coisa. Do escuro, do espaço, delicados planos de longo prazo de um sociopata educado, o longo aparato de controle informacional que monitora cada decisão que você toma na internet e cataloga tudo para posterior uso. Cada uma dessas coisas é um deus diferente. Eu, por exemplo, trabalho com marketing, eu seria o último no caso. É justamente esse medo filtrado através de uma mentalidade humana que faz com que o Avatar tenha uma personificação do poder e, junto a isso, consiga propagar melhor do que simplesmente um monstro ou coisa específica. Os deuses não entendem a humanidade, assim como a humanidade não entende os deuses, e por causa disso o uso de avatares é bastante importante. Quase como se fossem tradutores simbólicos. E com o tempo, após você ser abraçado por esse deus, ele vai te modificar e modelar até que você se conecta com ele de tal forma que você não consegue ver o mundo sem usar a lente do seu patrono. Tudo é predador, presa ou companheiro de matilha, por assim dizer. E quanto mais você alimenta um deus, mais ele te alimenta de volta, e os dois acabam parecidos por causa disso, numa comunhão profana e perpetuamente retrocanibalística. São literalmente seitas onde a adoração é o medo e o dízimo é a sua sanidade. Muito parecido com o crack, é um caminho sem volta. Você precisa subsistir do sofrimento alheio e você envia parte de tudo que você recolhe para o seu deus da pedra em específico. E em pouco tempo, comer e beber deixa de ser uma prioridade, enquanto causar o tipo específico de medo que agrada ao seu patrono se torna o foco principal. Falando em patrono, se você quiser se tornar um mecena do canal e entrar para o clube de membros, o clube de membros está aberto, voltemos ao vídeo. Nesse aqui eu pretendo entrar em detalhes sobre 11 dos 14, mas eu vou listar todos eles. Medo de altura, medo de ser manipulado, medo de ser devorado, medo de ser caçado, parece a mesma coisa, mas são medos diferentes, medo de violência em geral, medo de dor, sadismo vindo dos outros, medo de doença, inseto, sujeira e infecção, que parecem coisas diferentes, mas na verdade são mais ou menos a mesma coisa, medo de ser enterrado, medo de ficar louco, medo de pessoas estranhas, não de pessoas esquisitas, mas de pessoas desconhecidas, medo de ser vigiado, chantageado ou observado de forma geral, medo de ficar cego de lugares escuros e desconhecido em geral, medo de ficar solitário e, por último, mas não menos importante, o medo de jogar no Vasco, que eu não posso dizer, senão esse vídeo perde monetização de novo. São essas 14 coisas que, com nuances diferentes, englobam todas as histórias de terror que podem ser contadas. E aí, dentro da série, essas histórias de terror personificadas nos deuses são os temas dos depoimentos lidos pelo arquivista na hora de organizar o arquivo. O arquivo é cheio de depoimentos de pessoas que sobreviveram contato com os artefatos, com monstros específicos ou com avatares. Os artefatos aqui eu tô colocando tanto livros quanto ferramentas, por exemplo. E se a gente for levar em consideração essa comparação de que os medos são deuses, os monstros na verdade são anjos, coisas que são enviadas diretamente e representantes mais fiéis possíveis dos medos em questão. Um dos meus favoritos é Nikola Ursinov, que vocês devem conhecer desse áudio aqui do TikTok. You don't sound Russian? How could I sound anything, silly? I'm plastic. Nota lateral, o representante do medo de ficar louco tem um episódio sobre privação de sono e eu tenho problemas sérios para dormir. Quase que não tem nada de sobrenatural no episódio, você só acompanha alguém cuja sanidade vai definhando conforme ela vai passando o tempo acordada. Eu odeio o autor nesse sentido, porque ele me deixou cagado demais para dormir, mas com medo de ficar acordado ao mesmo tempo. Mas enfim, a série tem esse elemento de metanarrativa e, junto a isso, a ideia de escolhas, obsessão e necessidade de entender o risco do conhecimento sem sabedoria são exatamente as coisas que guiam os dois patronos mais importantes para o John num primeiro momento.
Ao longo das temporadas, tanto aliados quanto inimigos vão mudando de lado, com a única pessoa que o Jon pode realmente confiar sendo a sua predecessora, que ele julgava ser extremamente incompetente e cujo cargo ele herdou póstumamente, ou seja, ela já foi dessa pra melhor. E a morte dela se torna um dos mistérios mais importantes quando a gente descobre que ela não morreu de velhice, como todo mundo esperava, mas sim por trauma causada por chumbo sendo arremessado em direção a ela em uma grande velocidade. Ela levou um tiro, basicamente. Enfim, a única esperança do Jon no mundo de deuses e monstros é uma idosa que já foi dessa vida. Ele tá cercado de aliados que não entendem suas novas necessidades metafísicas, e o seu patrão é literalmente um deus saído do pesadelo humano obstinado em ser um voyeur de traumas. Lá pra terceira temporada, o Jon tá claramente ficando louco, mas dá pra entender por quê, tá ligado? Outras pessoas ao redor dele vão sendo aos poucos escolhidas por esses deuses também, de forma que ele não tem mais contato com a humanidade comum, o que dificulta muito a manutenção da sanidade e autoestima dele. Porque passarinho que anda com morcego acorda de cabeça pra baixo, isso todo mundo sabe, então esse isolamento onde ele interage apenas com outras pessoas que têm variados e coloridos distúrbios psicológicos não ajuda ele muito bem. O fato de uma das melhores amigas dele ser um anjo porta do deus de fazer gaslighting também não ajuda o Jon a ficar são, e assim vai e assim pra frente. E é importante notar que na série, pelo menos, os problemas psicológicos não são julgados como sendo inerentemente agressivos e agressores. Elas tomam decisões que não são boas para si mesmas ou que não são boas para os outros, mas não porque elas são escrotas, mas sim porque elas não conseguem usar todo o raciocínio lógico que em tese elas têm. O horror não vem de, olha que pessoa louca, meu Deus, eu tenho medo dela, e sim de tipo, você percebe que aos poucos você vai deixando de ser quem você era e que você não tem mais as ferramentas psicológicas e mentais que você tinha quando você começou a sua jornada, quando você começou a perceber quem você era. Não é sensacionalismo, mas sim empatia. Enfim, falemos dos 14. Na verdade, falemos dos 11. Quem são eles, o que eles comem, como eles se manifestam dentro da série, mas a gente vai falar bem por alto porque eu pretendo me aprofundar na maioria deles com vídeos próprios. Nos vídeos mais fundos eu vou falar dos Lightners, dos avatares que eles têm, de monstros específicos, as melhores histórias. Nesse aqui é só uma explicação básica da vibe. É interessante notar que a série tem um elemento muito maneiro que é puxado de mitologia, onde não tem um único nome para cada um dos deuses. Eles têm vários nomes diferentes relacionados a facetas diferentes e quase que como se fossem semi-independentes. Mas mais uma vez é importante frisar, eles não são ligados a coisas estéticas, não é o medo de ossos ou o medo do oceano. Falando no oceano, vou usar ele para dar o exemplo de como múltiplos medos diferentes podem usar a mesma coisa. Muita gente se caga de medo do oceano e a gente tá falando só do oceano terrestre, que é relativamente raso. A Lua Europa tem uma crosta de gelo protegendo as partes líquidas que é mais funda do que o oceano terrestre todo. O tamanho do oceano é vasto, é incompreensível para a mente humana e eu tô falando só da superfície. Abaixo, bem abaixo, muito além de que qualquer homem consiga ir sem suporte, há água e mais além, vastas quantidades que guardam segredos, guardam pressão. O escuro é basicamente desorientador. A morte é certa, se não for por predadores é pela pressão, por toneladas e toneladas de água que te puxam para baixo. Você não tem nem um comparativo correto para saber qual é a direção para cima e qual é a direção para baixo depois de um tempo. Tem como perceber quais são as formas diferentes que dentro da série a gente pode usar o oceano? O medo de ser esmagado, o medo do escuro, o medo de coisas muito gigantes, o medo de predadores, o medo de morrer em geral. Dentro da série cabem todas essas coisas porque elas não se preocupam com a parte estética, mas sim com a parte temática. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, eu vou tentar descrever cada medo de um jeito diferente para dar a vibe de cada um e não apenas só a descrição seca. Eu acho que vale mais a pena fazer isso do que se eu só listasse os atributos. Eu ia ficar muito chateado e vocês também iam ficar meio entediados. Eu acho tematicamente relevante com a série, porque eles se preocupam bastante em dar a sensação e eu quero tentar fazer isso também. Antes da gente começar, a categorização em 14 é feita dentro do universo com personagens questionando a validade dela com frequência, porque há pontos onde os medos se mesclam. É quase como se fossem cores. Não tem onde você começar a apontar exatamente onde o amarelo termina e o laranja começa. Mas você tem como falar, isso aqui claramente é laranja, isso aqui claramente é amarelo. Então vamos começar pelo medo mais primordial de todos, como já disse o Ponto de Vida Amor às Artes. O medo do desconhecido. O medo do escuro é algo primal do ser humano, vem embutido de fábrica. Bebês têm medo do escuro e até os primeiros seres humanos são notados por terem um pavor irracional de quando eles não conseguem enxergar. Basta ver os Cro-Magnos imortais do Iron Maiden que falaram isso aqui.
Mas o medo do escuro não é necessariamente o medo da ausência de luz. Se fosse assim, por exemplo, as empresas de luz e energia elétrica não iam ter uma taxa de inadimplência tão absurda. O medo do escuro é o medo de que haja alguma coisa lá com você. Um toque no ombro quando você está sozinho, o barulho do vento passando que se assemelha demais à respiração. Tudo isso é muito tranquilo quando a gente enxerga e avalia, mas no escuro o barulho é diferente. Quando você está no escuro e acontece um barulho onde você espera silêncio, por um segundo você se torna novamente um homem no começo da humanidade, se escondendo de um grande predador. Durante 1 milésimo de segundos, você volta a ser um animal, sem dentes, sem garras, sem lanças ou ferramentas, preso na sua caverna com alguma coisa que você não sabe o que é. Apesar de tudo, ainda somos animais que se escondem em cavernas temerosos de predadores, e o escuro nos lembra disso como ninguém. Sem a vantagem principal que nós temos hoje em dia, a capacidade de contextualizar o mundo, a nossa mente regride às florestas e pradarias e selvas de onde a gente veio. O mundo se enche de tigres e monstros e bruxas e tudo que a gente sabe que não existe. O escuro é o equalizador mestre nesse sentido. Adultos, crianças e idosos tremem porque quando as luzes se apagam, toda distância é treva e todo o contexto é nulo. Na série, esse medo é associado ao desconhecido, a cultos herméticos e à violação de espaços euclidianos, porque até a geografia e a arquitetura mudam quando elas são desprovidas da visão e do entendimento. Alguns dos nomes que são utilizados na série são o Sempre Cego, o Senhor Trevas, o Homem da Areia e a Escuridão Sem Alvorada. E o horror principal deriva principalmente do quanto o escuro e a falta de entendimento é sufocante. Falando da sensação sufocante de não enxergar, eu vou falar da sensação sufocante de ser sufocado. Seja sufocado em dívidas, em uma vida arrastada de CLT, ou sufocado porque te enterraram vivo, a sensação de não ter brecha para respirar e sentir o mundo perto demais, fechado demais, é um dos temas centrais desse medo. E é legal que em algumas dessas histórias os personagens só começam a sentir efeitos sobrenaturais quando eles percebem que eles estão presos em alguma coisa. Não necessariamente presos fisicamente, mas presos, por exemplo, em situações, presos metaforicamente. E na maior parte das vezes elas cavam a própria cova, por assim dizer. Elas se botam naquela situação voluntariamente. É um medo que é tão físico, a sensação de claustrofobia, quanto ele é metafórico, metafísico. A sensação de esmagamento e desconforto pode ser tanto de uma jiboia constritora, quanto, por exemplo, de dívidas. É a paralisia que surge de ter todas as suas opções roubadas de você. Dessa forma, a pobreza ou a servidão por dívidas é tão importante para esse medo quanto um sepultamento vivo, porque a diferença é muito pequena. A impotência de ver os seus recursos, seja o ar, seja o dinheiro, seja a capacidade de se mover, sendo retirada de você aos poucos. Um dos melhores episódios da série é justamente desse medo, é a inveja de um coveiro. Não tem muitos avatares ativos, mas a sua associação com lama, dívidas e arquitetura malévola o tornam um bom contraste com o Titã em Queda, que é o deus de vastos espaços, de longas quedas e de tamanho além do tamanho. E aí você pode pensar, é o deus mais Lovecraftiano. Não, eu tenho uma nota lateral aqui sobre Lovecraft, Cthulhu e monstros gigantes. Tem um problema muito sério em se adaptar Lovecraft para uma audiência moderna, porque o negócio não é você mostrar um David Jones gigante e a pessoa, meus olhos, um maldito homem-polvo é tão feio que fiquei louco, não é isso não. Porque se ver coisa feia deixasse as pessoas loucas, não teria gente saudável morando em Belfor Roxo mais. O problema do Cthulhu vem das implicações metafísicas e filosóficas que existem em algo daquele tamanho, daquela posição e como ele ressignifica a humanidade no cosmos. No começo do século XX, com uma visão mais centrada da humanidade como principal força motriz do mundo, isso era chocante. Agora que estamos todos esmagados e fudidos e desmoralizados psicologicamente por uma sociedade anômica, anêmica e anômala, Cthulhu não mudaria nada. Cthulhu é mico perto da CLT. Por isso que o Titã em Queda de Magnus Archives é diferente. A ideia de insignificância relacionada ao tamanho, de quedas livres e de espaços vastos, problemas em entender escala. Não é mais a sua posição no mundo, mas como a escala se relaciona com você como indivíduo. Diferentemente do Cthulhu, que tem o seu horror limitado à percepção humana no cosmo, aqui o medo surge da realização central de ser esfregado na sua cara a noção de tamanhos diferentes. Para comparar, o efeito do Cthulhu é como se fosse uma refeição. Se você tem um estômago pequeno, você come pouco e absorve pouco, então não tem grande impacto. O Senhor da Vertigem, por outro lado, vai te forçar a comer a refeição, os pratos em si, a mesa e depois a sala. Ele não para de te alimentar. É o tamanho que derrota as pessoas aqui. É um erro de overflow que sobrecarrega o cérebro ao ponto de não haver o que fazer.
Por outro lado, essa percepção forçada do posicionamento humano deixa os avatares da vastidão além de número como pessoas surpreendentemente educadas, ainda mais se a gente comparar elas ao culto do fogo sem luz. Embora todos os cultos tenham de alguma forma ou outra seus padres e párocos, é a seita do fogo sem luz que realmente tem uma congregação. É uma das poucas que tem uma tentativa de teologia, mesmo que seja muito rudimentar, e não é nem por nenhum tipo de inclinação ao pensamento filosófico, mas como uma instrumentalização de relações de poder. É uma seita que serve a um deus chamado Desolação, ou a ferida sádica, e é o medo de dor sem motivo e sem alívio, é o medo de dor sem ódio. Tem todas as conotações negativas do fogo sem as suas associações positivas. Um homem que bate em você e você vê que ele tá irritado tem um motivo, ele tá puto. Uma pessoa que tem alguma coisa contra você e se vinga tem um motivo. Esses não são os temas dessa galera. A desolação é dor sem motivo, é dor por sadismo puro. É uma galera feita de sadismo, apatia e destruição por si mesma. E mesmo unidos dentro do culto, eles são meio escrotos uns com os outros e a sua organização é mais centralizada porque parece que é uma forma apenas de humilhar e subjugar os novos convertidos. Gente que ainda não teve tempo de absorver o que eles acham que é o correto em relação a como fazer a adoração daquele deus. Então você tem a instrumentalização de termos acadêmicos e do conhecimento para subjugar e humilhar, você tem o uso de dor e punições para reforçar o posicionamento social, e quando eles se voltam para fora, para as pessoas não iniciadas na sua seita, que não conhecem o seu Deus, ali eles são particularmente brutais, eles são ativamente monstruosos. Não tem paz, não tem empatia, não tem negociação. Um dos momentos que mais altera o John, o personagem principal, é literalmente simplesmente sentar e trocar uma ideia com um desses cultistas. Uma conversa tipo sentada no bar. E o John sai um homem muito diferente de quando ele entrou, porque ele sai percebendo que os avatares não são vítimas. Eles não são simplesmente pessoas que, oh meu Deus, eu tenho que... Não! São pessoas que decidiram ser escrotas e acordam sendo ativamente filhas da puta todo dia. São escrotos com recheio de escrotice e cobertura de escrotidão. Não tem conversa, não tem papo, tem apenas o extermínio sistemático dessas pragas. Eu não gosto deles, não. Eu acabei ficando animado falando deles, desculpa. Mas enfim, eu não gosto muito dessa galera, não. Eles são muito bem escritos. O Jonathan Sims, o autor, ele fez um trabalho muito bem escrevendo excelentes filhos da puta. Eu foquei bastante na seita porque não tem como a gente falar de tons e temas de uma coisa que é monotemática. É dor sem causa. Existe apenas a paranoia da próxima perda, a dor e a humilhação de ser exposto e rasgado e queimado e a antecipação da próxima sessão de tortura num ciclo eterno de miséria e humilhação sem escapatória. Eu desgosto fortemente dessa galera, mas enfim. Gertrude Robinson ganhou muitos pontos comigo e eu fiquei tipo, que velha foda, porque ela coloca eles no lugar deles. A ideia que a gente tem no começo da série é que a Gertrude é, que velhinha, engraçadinha, fofinha, ela é uma escrota. Ela dá medo nas entidades, eu adoro a Gertrude. Enfim, a seita, os seus membros mais caóticos e devotos causam dores a si mesmo em uma automutilação que os transformam em algo diferentes. E justamente por eles serem direto ao ponto, causarem dor, causarem sofrimento, eles não se dão muito bem com a manipulação mais sutil com a mãe de fantoches, que é justamente o medo de você ser manipulado. E aí você tem a Teia, a mãe de fantoches, a mão de muitos dedos, a titeiretista do acaso. De todos os poderes da série, ela é o mais pessoalizável, ela é o que mais se aproxima de um ser humano. Porque, no fim das contas, manipulação vem do entendimento, vem de raciocínio, de entender consequência e causa e limites do livre-arbítrio. Por isso, a aranha no centro do destino é a coisa mais próxima de uma mente humana que os medos têm. E ela é algo que não representa a tomada da sua decisão, mas o medo de ser manipulado. É você caminhar de boa vontade em direção ao abismo por sua própria vontade, mas os seus pés marcham nas pegadas de outra pessoa. Basicamente, é a deusa patrono da garota Hello Kitty que deixou teu amigo psicologicamente fudido o suficiente para ele malhar 6 vezes ao dia, 6 horas da manhã, e jurou que nunca mais vai amar ninguém. Simplesmente controlar alguém e fazer essa pessoa fazer algo que ela não quer não é o que a aranha faz, porque isso daí é coerção. A mãe de fantoches prefere algo mais sutil e mais insidioso, ela faz você achar que você quer fazer algo. Isso é muito mais aterrador do que algo tomar o seu controle, é você perceber que você nunca teve controle em primeiro lugar. Que até as suas escolhas, a coisa que você acha que é seu, que é o mais seu, na verdade pertence ao outro.
A manipulação é basicamente a militarização da empatia, é o uso das palavras como armas de sentimento para combate. O medo da aranha em si, a aracnofobia, não é tão importante assim. As aranhas são utilizadas por uma questão simbólica, mais do que qualquer coisa, mas ainda são usadas. Então você tem pessoas com múltiplos membros, pessoas com múltiplos olhos, o foco bastante forte em teias, e os seus avatares são aos poucos modificados para ficarem mais aracnoformes. Morro de medo de aranha, não vou negar, mas eu adoraria que a Annabelle Kane, que é a sacerdotisa principal da deusa aranha, pisasse em mim, porque na moral, que voz bonita. Voltemos. Os padres e avatares da aranha são solitários por natureza e raramente interagem entre si. Aranhas são bichos que, graças a Deus, agem solitariamente. Os seus avatares são geralmente pessoas que são diferentes o suficiente das pessoas ao redor para serem notáveis, mas mundanos o suficiente para nunca realmente chamarem a atenção. Eles são fatalistas no sentido de que acreditam que o destino é um fato, mas não nihilistas. São pessoas que consideram o mundo um fato consumado e dançam os passos como são dados sem reclamar muito. São pessoas que imaginam perceber que não há livre-arbítrio, apenas uma longa linha complexa de causa e consequência. E essa fina linha pode ser costurada numa belíssima tapeçaria ou numa teia, algo que tem força suficiente para elevar alguém no chão, prender alguém na parede ou ser enrolado ao redor do pescoço de alguém e puxar. Não é o deus do gaslighting, caso você conheça esse termo, mas a gente vai falar do deus do gaslighting em si, porque é um dos meus favoritos. Eles nunca mentem, não exatamente, mas eles nunca dizem a verdade também. É sempre um meio termo, uma divagação. É algo fisicamente doloroso para eles responder com um simples sim ou não direto. Até a honestidade de uma mentira é impossível quando você quer pegar a informação deles diretamente. E o John é um prato cheio para a aranha, porque ela sabe que a coisa mais perigosa que você não ter conhecimento nenhum é você ter só um pouquinho de informação. Muito conhecimento te transforma em alguém poderoso, pouco conhecimento em alguém que não vai fazer nada, mas um pouquinho só de conhecimento, é aí que você toma a decisão errada. O conhecimento é um veneno doce que a aranha tem que ser muito sutil ao oferecer o John, tipo nessa cena. Se você quer ficar mais forte, tome esse doce veneno! Você deve ser insaciável. Mas existem coisas que você não pode manipular porque eles estão além de qualquer compreensão. Não porque eles estão muito acima da humanidade, mas porque eles estão muito abaixo dela. Aqueles que ecoam com o nihilismo da certeza de que o sangue é apenas emprestado, e uma vez derramado, ele tem que retornar ao seu verdadeiro dono. Aqueles que mesmo em outro universo sabem a força das palavras. Sangue para o deus do sangue. Até mesmo animais selvagens não atacam tudo que eles veem pela frente. Eles sabem que a violência é uma solução exaustiva demais na maior parte do tempo. Eu fiz boxing durante uma época e eu tenho que falar, 5 minutos de trocação é cansativo pra caralho. Por causa disso, eu acho muito interessante o jeito que a violência é explorada na série. Não é o medo da dor em si, não é o medo de morrer, mas o medo da disrupção da paz e da ameaça de uma violência sem um motivo causal específico. Uma vila sofrendo uma barragem de artilharia nos Balcãs, um tiroteio repentino no Rio de Janeiro, um homem em fúria esfaqueando meia dúzia de pessoas aleatórias no metrô de Paris, tudo isso é sem razão, sem motivo e sem padrão, sem nem mesmo o alívio da explicação de saber que tipo, isso aqui é por sadismo. Eles não têm. A parte mais legal é o quão calmo, o quão plácido alguns dos homens tocados pela guerra viva são. Com expressões vazias, eles se lançam em sua tarefa de forma quase desapaixonada às vezes. É o medo da violência organizada de exércitos, da aversão institucionalizada contra os largados pela sociedade, a brutalidade fria de sistemas desenhados para esmagar humanos e transformar eles em carne moída para alimentar interesses sociais e econômicos. Uma vítima não se pergunta por que você agride ela apenas teme a agressão. E do mesmo jeito eles são calmos porque uma arma não se pergunta por que ela mata, ela apenas faz isso até que o mestre dela guarde ela em algum lugar. A frieza da violência num nível macro é aterradora, e o primeiro dos generais engloba bem esse aspecto de números, cálculo e distância. A guerra é tratada como um deus, como um jogo, como uma dança, e o homem do Estado Maior não se importa em quantos mortais ele pisoteia enquanto ele valsa ao som da flauta. Por outro lado, existem outras formas de violência, uma muito mais pessoal, uma muito mais intimista, uma que não é para os generais no campo de batalha ou para a artilharia bombardeando a vila, mas para quem tem os 2 pés no chão. Esse é aspecto de tambores, de ritmo, de velocidade e desespero, cujo coração bate com o ritmo de uma metralhadora.
É o aspecto que representa a selvageria que humanos tentam esconder e é notável por ser assustador para os que praticam, tanto para os que sofrem. Soldados em um inferno de lama e madeira e concreto com a ameaça de gás ou a ameaça de chuva de estilhaços e é o horror de praticar a violência tanto quanto o horror de sofrer ela. As entranhas viram água e escorrem para fora de você quando o apito para subir além da barricada chega, o grito de fúria mascara o desespero e a música acelerada guia as batidas do coração até a violência se tornar uma catarse, uma limpeza do medo. E a única coisa que você pode fazer é dar ao outro a sensação de impotência e dor e medo que você tem, que você carrega em si. E os tambores batem cada vez mais alto, eles tampam todos os gritos que não são o seu, o que torna muito mais fácil de você ignorar o fato de que você só não foi massacrado por sorte. Aqui não tem limpeza, não tem distanciamento, tem apenas uma vida de fúria e carnificina e sangue para a dança de um deus sedento. A violência preda os que estão sozinhos e isolados, ela transforma a sua impotência em ódio, fazendo com que elas se transformem numa testemunha de um gospel de ódio que é auto-perpetuador. Mas tem aqueles que estão sozinhos e isolados e impotentes e não cedem a esse ódio estígio, são almas que implodem em si mesmas, caindo pro deus solitário. E é um medo tão primal para o ser humano, que é um ser naturalmente social, quanto o medo do escuro, que é o medo de ficar isolado, o medo de ficar sozinho. Não só de ficar fisicamente isolado dos outros, posto que tem episódios em que a capacidade de se ver sem a conexão enquanto as pessoas estão ao seu redor é a origem do horror. Muitos dos depoimentos lidos por John se tratam de pessoas que se veem isoladas por viagens, por situações de trabalho, e a partir daí elas começam a ser predadas. E a solidão é uma profecia autocumprível. Aqueles que tendem a se isolar, seja por timidez, seja por personalidade, tem frequência cada vez menor de contato com outras pessoas, o que faz com que ela se isole mais com medo de ser rejeitada, porque quando ela tenta se conectar, ela ainda não tem um costume muito bom de como fazer isso. Você se isola porque se acostumou a fazer isso e você continua se isolando porque você não sabe como sair desse ciclo. É um ciclo vicioso e agressivo que você já deve estar cansado de saber se você já viu alguém que falou pra você sobre Evangelion. Não recomenda, é uma merda, é deprimente e ao mesmo tempo que é ruim. Mas eles tocam nessa ideia de que é verdadeiramente difícil você fazer essa conexão espiritual e emocional com outro ser humano sem se tornar extremamente vulnerável. Eles poderiam ter explorado um tema que é muito interessante, muito maneiro, sem ter colocado um subtema de a mulher de quase 40 anos dando em cima de um adolescente de 14. Eles provavelmente poderiam, mas eu não sou japonês, então vai que é uma diferença cultural, né? É difícil de você explicar o quão insidioso e o quão cruel esse poder pode ser, porque nós somos animais sociais demais até. A ideia de ficar sozinho o suficiente para enlouquecermos não entra na nossa cabeça do mesmo jeito que o infinito não entra na nossa cabeça. Mas eu vou tentar mesmo assim. Imagina que hoje você tem todas as suas responsabilidades em gastos, você tem todos os seus problemas com trabalho. Você tem até alguns livros técnicos e livros de física e tal, mas você não tem mais livros de literatura e nem livros de história, porque são pessoas falsas ou são pessoas que já morreram, mas são pessoas. Então o conforto de um contato é real, você só tem responsabilidade e livro técnico. Não tem mais vizinhos, não tem mais amigos, não tem mais colegas de trabalho, no seu WhatsApp não tem contatos, não tem nada mais. Você só vê ruas vazias quando sai de casa, você pega ônibus que são ao mesmo tempo cheios de entulhos, cheios de coisas, mas ninguém que gere conexão com você. Até mesmo a imagem dos rostos some um pouco da sua mente, você não consegue lembrar direito e fica tudo distorcido como uma face na água. Quanto tempo até você quebrar? 6 meses? 3? Em 15 dias, um preso numa solitária quebra. E lá, ele só está sozinho e reservado. Você vai estar ativamente vendo pessoas, você vai estar ativamente sendo torturado com a falta de conexão que você não tem. E você não sabe quanto tempo vai durar até você ser liberto ou morto. Você se sentir sozinho no meio de uma multidão é muito mais terrível do que você só estar fisicamente removido do mundo. Você olha ao redor e você vê as pessoas se conectando e você quer aquilo, mas você não consegue. É uma coisa muito mais pesada do que a maioria das pessoas que nunca passou por isso consegue pensar. O medo do isolamento é associado ao frio, à umidez, a casas antigas e à idade, e tem um contraste muito forte com um medo que não é o seu exato oposto em estética, mas é o seu exato oposto em temática. Tanto que algumas vítimas dessa entidade que a gente vai falar agora escapam muito pouco, às vezes, de ter caído por o demônio da solidão. E qual é o medo que tem a vibe oposta de ser isolado e sem contato? Um que você sente coçando na sua pele, que vem em multitudes incontáveis. Um que não te deixa sozinho porque você consegue sentir ele se movendo por baixo de você, dentro de você, sob você.
O medo de contágio. Em suas diferentes facetas, sujeira e doença são o exato oposto de estar só. Uma infestação de vermes que pode ser sentida sob a pele, a sensação de roupa grudando em uma pele pegajosa, lustrosa de suor, dá uma sensação de toque que é ao mesmo tempo irritante e constante demais para se acostumar com ela. O calor de uma febre é um abraço que não te solta, e isso quando a gente não fala dos insetos. Em enxames, moscas, baratas e outros bichos pestilentos que são atraídos para todo tipo de lugar onde a sujeira se assenta. O medo não é só de sujeira e de insetos, mas de contaminação, de você perder o que foi puro uma vez. Os avatares mais famosos são justamente aqueles que querem uma família, uma companhia constante, que anseiam por toque mais que tudo. Tem o cara do Mon Petit Escarbi e a Jane Prentice, que é a que mais teve falas até. Gente que abriu mão da integridade física e da saúde mental para poder ter companhia. E o problema da Prentice é que ela é justamente isso, ela é patética, ela é pobre, ela é parva, e ela se perde aos poucos e prefere a podridão de sua pestilência para permanecer próximo de pessoas que são um problema para ela. Infecções são coisas que corrompem, que destroem de dentro para fora, não importa se é com doença, insetos e parasitas, sujeiras ou metafisicamente. Um relacionamento que se transformou em algo podre, tóxico e destrutivo vai ser tão prejudicial quanto um verme que você sente andar sob a sua pele. As duas formas, a física relacionada à violência corporal e geográfica, ou seja, as coisas ficarem sujas ao seu redor, e a psicológica, com relacionamentos que se deterioram e amizades que ficam cada vez mais amargas umas com as outras, ou até mesmo codependentes, são vistas como vetores igualmente válidos para espalharem esse Deus que é uma doença. E, como toda doença, como toda relação social deturpada, o contato com outras pessoas não melhora o doente, mas espalha o que está errado para novos lugares. Eu sou o primeiro a admitir que eu acho os demônios de Nurgle muito sem sal, tá ligado? Eu acho eles muito... foda-se. Os mais sem graça de Warhammer, talvez seja porque eu gosto pra caralho do Tzeentch. Esses temas de desespero e doença, eu achava que o problema é que não me tocavam muito, mas talvez não seja isso, porque entre o Graal Negro de Trench Crusade e a doença metafísica e a causal de Magnus Archives, eu começo a achar que o problema não é o tema em si, porque os três tocam nesse mesmo tema. Talvez o problema seja o Nurgle em si. O que diferencia Magnus Archives de alguns outros enredos que colocam doenças como um tipo de inimigo, além da abordagem metafísica, que é essa parte do relacionamento e relações sociais também adoecerem, é o lembrete constante de que os medos fazem interseção uns com os outros. A Guerra dos Boers, por exemplo, vai ter mais baixas por contaminação, água suja e doença do que por inimigos. E isso é um horror que não tem problema nenhum em coexistir com outros. No escuro e no isolamento, você não consegue tratar as suas feridas direito e elas infeccionam. Ao ser enterrado, a sensação da sujeira, da pele sendo grudada pelos vários pequenos grãos e também dos insetos que rastejam por você vai ser tão desesperadora quanto ser enterrado. E a mesma necessidade de conexão que é facilmente explorável pela mão de muitos dedos é que vai te deixar vulnerável ao toque daquilo que se move nas suas entranhas. Os medos não têm problema nenhum em dividir de vez em quando, porque você sempre vai ter medo de várias coisas ao mesmo tempo. Observação óbvia? Óbvio, mas alguns autores esquecem disso, e vocês ficariam surpresos de quantos autores de boa qualidade esquecem disso. Seres humanos são máquinas de ansiedade e pânico constantes, mal contidos em xeque por uma sociedade que está aos poucos ruindo. No fim das contas, ainda somos animais e ainda temos medo de predadores. E falando em predadores, o medo da caça. Os dentes no escuro, o sangue cantante, o medo da caça é uma coisa que é explorada de forma muito maneira no texto. Existem dois medos que são primariamente animalescos, e por eles terem se alimentado de animais por tanto tempo, o jeito que eles interagem com o cérebro humano é bizarro. Eu imagino que a maioria das pessoas que me escuta mora em cidades. E a maioria das cidades, mesmo no Brasil, não deteriorou o ponto suficiente para você ver gangues de canibais rodando as ruas caçando pessoas como animais. Corrijam-me, por favor, se eu estiver errado. Mas, mesmo assim, ainda é um medo que as pessoas têm inconscientemente, não da violência e da morte, mas de virar presa. De virar alguma coisa que se tornou o alvo e o objetivo de alguém que talvez seja mais rápido, de você ter que escapar de algo. Paralelos óbvios: polícia, investigação criminal, uma pessoa que tem um ex abusivo e agora tá fugindo dessa pessoa. Você se vê alvo de alguém que é obcecado por você e aquela pessoa vai te estreitando por aí assim, stalkers, por exemplo.
Ai, o ser humano esquece que é um animal. Filho da puta, se você já correu de um cachorro, se você já fugiu de uma ave particularmente belicosa, como um pato, ou se você viu um cracudo e mudou de calçada porque você sentiu que ia dar alteração no teu BO, você sabe o que é ser uma presa, você sabe que predadores são rápidos. Os que são tocados por esse medo, os párocos desse medo, eles são obcecados por um objetivo, eles estão sempre presos numa caçada sem fim, eles buscam objetivos que talvez sejam impossíveis. E justamente por eles quererem ser rápidos, porque eles querem ser predadores, eles vão descartando tudo que dá um pouco de peso, como por exemplo, posses econômicas, conexões pessoais, emoções, a humanidade, o senso de empatia, tudo que não é relacionado à caça deles. Tudo que importa é a sua presa, não importa o que ela seja diretamente e os rastros que ela deixa. Existem vítimas humanas e existem certas coisas que são relacionadas à humanidade, mas a maioria das vítimas desse medo é animal. E a mente de animais é bem diferente da mente coletiva humana. Mente coletiva eu quero dizer, por exemplo, o imaginário coletivo, o jeito que todos nós nos sentamos e pensamos em alguma coisa. Não que seres humanos tenham uma mente de colmeia. Até onde eu sei nós não temos, mas o ponto onde eu quero chegar é que nós dividimos arquétipos, nós dividimos tropos, nós dividimos algumas coisas que meio que agem como se fosse um padrão que nos conecta uns com os outros. Isso eu quis dizer com mente coletiva. Também é chamado de noosfera, mas eu pensei, mano, se eu só soltar esse termo sem explicar, as pessoas vão achar que eu sou escroto pra caralho. Mas é isso que eu quis dizer. Os medos animalescos, ao entrarem em contato com a noosfera humana, ficam esquisitos. E uma das protagonistas que mais tem um arco de transformação foda pra caralho é justamente alguém que se viciou na caça, era quase uma compulsão química e psicológica de achar o próximo alvo, de caçar mais pistas, de pegar o próximo culpado, não de fechar a investigação e conseguir prender. Essa parte era desagradável, porque indica que a caça acabou, mas de você ter um próximo alvo, de você ter alguma coisa pra olhar, era isso que ela era viciada. Trazendo pra Warhammer novamente, é muito mais parecido com o Slaanesh do que a parada de haha, sexo que a galera usa nos memes. A obsessão doentia com um objetivo, a execução perfeita de uma estratégia são as coisas que esse medo imprime nos seus avatares. E eu vou aproveitar que a gente tá falando de um medo que veio dos animais e reage de forma muito esquisita com a noosfera humana para falar de uma sacada muito interessante do Jonathan Sims. Tem muito bicho nesse planeta, tipo, você sabe quantas galinhas, porcos, vacas, cabritos e tal tem nesse planeta nesse momento esperando pro abate? E alguns deles percebem meio que instintivamente, não que eles, nossa, eu percebi que a minha vida é uma grande mentira, mas eles percebem instintivamente que eles só foram criados para serem usados. Então, imagina que você tem, sei lá, 2 neurônios que se esfregam um no outro de vez em quando e você começa a ter percepções de horror existencial. Pessoas mal conseguem lidar com desespero existencial e mal conseguem lidar com questões existenciais em geral. E o nosso cérebro é relativamente bem desenvolvido, apesar do exemplo médio das pessoas que você encontra quando você sai na rua. E esse é o medo mais novo, é um medo de ser reduzido a um recurso, de ser consumido, alterado e modificado. O avatar mais famoso, Jared, é alguém que vê o mundo justamente como isso, como uma reserva particular dele, onde ele tem um certo ressentimento intenso com as pessoas ao redor. Ele trata o mundo como uma criança relativamente violenta trataria uma massinha que grita enquanto é modelada, com um misto de surpresa e satisfação. Por ter surgido no meio da Revolução Industrial, o tema de fábricas, recursos e despersonalização casam muito bem com esse medo mais animalesco de ter sido criado pro abate. É até muito interessante que, ao mesmo tempo que você tem a Revolução Industrial fazendo com que os trabalhadores sofram e fazendo com que os trabalhadores meio que se brutalizem para poder sobreviver, você tem esse boom de animais, o que faz com que o medo se case muito bem. Você é criado para o abate, você é mutilado, você é transformado como animal e como homem a mesma coisa acontece. Você é visto como apenas uma parte orgânica e ligeiramente mais frágil, mas infinitamente mais substituível da fábrica. E junto a isso você tem temas de dismorfia corporal que são bastante intensos, então tudo que é relacionado à carne e ao corpo se junta a esse medo de forma que o Jared tem o poder de basicamente horror corporal personificado, é legal pra caralho. O medo da própria obsolescência, o medo de você ser alterado, o medo da sua existência inteira servir para apenas outra pessoa e o medo de ser devorado, de ter sido criado para o abate, se juntam numa única grande sopa, cujo tema é simplesmente você é um recurso para os outros. Então você tem bastante temas relacionados, obviamente, à mudança corporal e a alterações que talvez não sejam exatamente muito voluntárias da parte do modificado, mas também tem uma subcorrente muito maneira de canibalismo. Tudo que é relacionado ao corpo é um recurso, seja para entretenimento ou para sustento. E se você está disposto a reduzir todos os outros animais e até mesmo algumas pessoas a simples recursos, carne é carne.
Para retornar a um ponto que eu já levantei algumas vezes, o canibalismo deveria ser socialmente aceito se você gosta de churrasco. Meu vizinho acabou de passar enquanto eu gravava essas palavras, mané. Puta que me pariu. Não tendo um jeito muito suave de mudar de assunto, eu vou simplesmente mudá-lo. Nós temos o Finn, que não tem uma congregação e não tem avatares muito ativos. Mas é importante notar que, por exemplo, Tovah McHugh, que é uma que realmente foi tocada pelo Finn e pode ser considerada um avatar, é alguém que não deriva poderes do Finn, mas ela também é aterrorizada enquanto aterroriza. É muito raro ver isso. Não vou entrar em especificamente o que ela faz e o que ela precisa fazer tematicamente, mas, cara, ela tem uma relação de amor e ódio com o fim da vida dela, de forma que ela se torna muito mais do que uma pessoa comum, no jeito que ela pode talvez viver para sempre, mas ela se torna muito menos do que uma pessoa comum porque ela sobrevive através de um tipo muito estranho de parasitismo. Porque, mais uma vez, o Finn não é um deus da morte, nenhum desses deuses são deuses da manipulação, deuses da morte, deuses do isso, do aquilo. Eles são deuses do medo daquilo, então simplesmente você matar um bebê para poder viver pelo tempo que aquele bebê viveria, não faz sentido. O que ela tem que fazer é muito mais insidioso, muito mais cruel e desumanizador para ela mesma e para todos ao redor dela. Outros avatares do Finn sofrem mais ou menos a mesma coisa. Eles negam a morte com tanta potência que eles meio que se veem para sempre livres dela, e isso é péssimo. Mesmo que não venha com nenhum outro problema, você não tem que, sei lá, você tem que matar pessoas para poder sobreviver. Não, você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer nada. E isso é horrível. A mente humana não foi feita para a eternidade. A mente humana não foi feita para 500 anos. Os avatares do Finn não são pessoas que saem indiscriminadamente causando óbitos, mas são pessoas que não têm o próprio óbito e servem como bateria para o próprio Deus dessa forma, porque eles têm medo de uma situação eterna e perpétua, seja o inevitável fim de suas vidas, seja a continuidade de uma existência onde eles particularmente já viram de tudo, já experimentaram de tudo e já não tem mais nada para perceber, um eterno tédio enquanto o mundo segue adiante. Sobraram 3, o medo de estranhos e do Vale da Estranheza, o medo da loucura e de entrar em choque com a realidade ao seu redor, e o medo derivado de ser observado, estudado, analisado e chantageado. Eles vão ficar para um próximo vídeo, porque eu pretendo falar mais a fundo sobre eles. Isso daqui, esses 54 minutos, foram eu falando de forma superficial. E eu pretendo falar deles de forma muito mais específica, tanto por eles serem os meus favoritos, tipo de verdade, quanto por eles serem extremamente centrais para as primeiras partes da narrativa e para as partes mais emocionais da narrativa como um todo. Eles são os que têm os melhores Lightners, que são os livros mágicos, eles são os que têm os melhores episódios, por exemplo, Fatiga, que é um episódio favorito meu, A Mãe Gentil, que é outro episódio foda pra caralho, e eles têm os melhores monstros, os melhores anjos, por assim dizer, a Distorção e seus 2 rostos, a Orsinoth e o Círculo do Outro, o John, que é um avatar, e o seu chefe, e o chefe dele, além de ter o Vaso do Gaslighting e o Tamboril. Tem um episódio chamado Ferramentas do Escultor. Puta que pariu, que episódio bom, e é justamente da Espiral, é um dos que sobraram. Nossa, se vocês tiverem tempo e vocês, tipo, sobre o que é esse podcast, tem alguns episódios, esses aqui, que são os que vocês podem usar como, pô, será que eu vou gostar? Eu gosto pra caralho desses episódios. Mas enfim, falaremos mais a fundo desses personagens, desses medos fundamentais, e até daremos o resumo da primeira temporada na primeira sexta-feira do mês que vem. O vídeo da semana que vem vai ser consideravelmente menor e menos denso, um resumo das 18 legiões. Eu falei esta merda quando eu fiz um vídeo de 45 minutos, e agora esse vídeo tem quase 60. Enfim, até o próximo vídeo.